Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Salário maternidade em caso de aborto espontâneo. A mãe que passa por um processo de aborto espontâneo sofre consequências físicas e psicológicas, necessitando então de todo apoio possível. O salário maternidade é um benefício previdenciário do regime geral da Previdência Social, que é devido para as seguradas durante o período de 120 dias, sendo o início de seu pagamento no período entre 28 dias antes do parto até a ocorrência do nascimento da criança, conforme prevê a Lei 8.213 de 91, em seu artigo 71. Sabe-se que a gestação é uma fase que requer muitos cuidados com a saúde da gestante e do feto. Infelizmente, há casos em que acontece o aborto espontâneo, ou seja, a perda do bebê de forma natural, sem que a gestante tenha provocado. A mãe que passa por um processo de aborto espontâneo sofre consequências físicas e psicológicas. Diante disso, da mesma forma que é importante que se crie uma rede de proteção e apoio quando a criança nasce, também é fundamental que essa mãe que perdeu seu filho receba apoio e proteção nesse momento triste e difícil de lidar. É possível receber o salário maternidade se a gestação foi interrompida por um aborto espontâneo? A segurada que sofre aborto espontâneo, ou seja, tem sua gestação interrompida de forma involuntária antes da 20ª semana de gestação, tem direito a gozar do salário maternidade por meio de 2 semanas, de acordo com a previsão legal do Decreto 3048 de 99, em seu artigo 93, parágrafo 5º. E para a gestante que conclui o período gestacional, passa pelo processo de parto, mas o feto nasce morto. Nesses casos em que é realizado o parto de natimorto, quando a criança nasce sem vida, o benefício do salário maternidade será devido a essa mulher pelo período legal de 120 dias. Assim está disposto na recente legislação da Instrução Normativa 128 de 2022 do INSS. Como comprovar o aborto espontâneo? O atestado médico confeccionado pelo médico que acompanhou a gestação é o documento hábil para comprovar a ocorrência do aborto espontâneo no momento do requerimento do benefício do salário maternidade. É importante juntar a este atestado ainda toda a documentação confeccionada durante as consultas de pré-natal até a data do aborto. E quais são os requisitos para que se consiga receber o salário maternidade? O primeiro requisito é a qualidade de segurada, ou seja, a mulher que está gestante não precisa necessariamente estar trabalhando na época do parto, porém, é imprescindível que ela esteja assegurada pela Previdência Social, ou seja, que tenha contribuições recentes, em regra, há menos de 1 ano da Previdência Social. Outro requisito é a carência, que é um número mínimo de contribuições previdenciárias efetuada à época do requerimento do benefício. No caso do salário maternidade, a carência exigida é de 10 contribuições mensais. Todavia, há exceções no quesito carência em relação à segurada empregada para que a mulher se enquadre nessa categoria, não é exigido o requisito da carência. Já para as mulheres trabalhadoras rurais, chamada de segurado especial, em regime de economia familiar, o benefício do salário maternidade será devido desde que o exercício da atividade rural, o labor rural, seja provado no período de 12 meses que antecede o início do benefício. É importante ressaltar que o recebimento do salário maternidade, seja ela para as mães que conceberam seu filho com vida ou para as que passaram pelo aborto espontâneo, está atrelado ao afastamento das atividades laborativas, para que durante este período a mulher possa se recuperar física e psicologicamente.
Qual o valor do salário maternidade? O valor do benefício nunca poderá ser inferior ao salário mínimo. Atualmente, o valor pago é obtido a partir das informações que constam no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa, consistirá na renda mensal igual à remuneração integral. Para a empregada doméstica, será correspondente ao último salário de contribuição. Para a segurada especial, ou seja, que trabalha no meio rural em regime de economia familiar ou individual, deve receber mensalmente um salário mínimo. Para as demais seguradas, a média das últimas 12 contribuições mensais. Se você trabalha com carteira assinada, o valor do salário maternidade é o mesmo do seu salário mensal. Caso você não seja registrada, mas paga o INSS todo mês, o cálculo do valor do benefício é baseado no valor que você paga. Quem contribui com o valor mínimo, por exemplo, receberá um salário mínimo por mês. Quanto tempo dura o salário maternidade? O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação em que concerne a proteção à maternidade. Quais os documentos necessários para solicitar o salário maternidade? Os documentos necessários para dar entrada no salário maternidade são cópia de documentos pessoais, RG e CPF, comprovante de endereço, certidão do nascimento do filho ou adoção e guarda para criança de até 8 anos de idade. Documentos que comprovem sua qualidade de segurada na data do parto ou adoção e carência de 10 meses, se segurado especial, contribuinte individual e facultativa. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.